Rádio. A rádio oficial de quem investe. Você nos leva para os Estados Unidos, Brunão. Bem-vindo, bom dia. Fala, Léo. Bom dia. Bom dia para vocês todos da rádio. Bom início de semana para nós. Verdade, verdade. Hoje eu acordei aqui olhando os índices, principalmente o DXY, nem tanto curva de juros americana, mas principalmente DXY, invadindo aquele 108. Lembro que a gente comentava aqui no Expresso da semana passada, dando um zoom para vocês do celular, pessoal, o DXY seguindo acima aqui do 108 e já correlação de praxe é o euro perdendo paridade, tá? Porque aqui é o dólar em relação relativa, aqui, principalmente com o euro e ien. Pessoal, esse cara acima do 108, para mim, não tem bolsa americana que resiste, tá? Então, enquanto o DXY tiver 108 e 200 ou mais, tá? Eu ainda vou acreditar na queda do S&P, tá? Até patamares, inclusive, que se o DXY romper o 109, a gente pode ter nova mínima no gráfico diário do S&P. Então, hoje é um dia ruim, porque o DXY fechou semana passada nesse candle aqui, tá? Respeitando o 108, eu estava torcendo para que hoje fosse um dia de queda, mas não, hoje é um dia que rompe o 108, tá? Sem acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, a Rússia já descartou, então nenhuma grande notícia, nenhuma notícia positiva, tá? A não ser talvez corte de juros na China ali que segura um pouquinho as commodities, tá? Mas o DXY estressa, tá? Olhando para o DXY dessa maneira, tá? E vendo a correlação dele com o S&P, tá? Esse gráfico aqui, o azulzinho, tem o contexto de 2022, pessoal, então só janeiro, dia 13 de janeiro para cá, de 2022, e o contexto é o azul, tá? O azul significa o DXY, quanto que ele está rendendo no ano, né? De base 100, né? 12%, e a gente pode perceber que o S&P é espelhado, tá? O S&P futuro, eu coloquei aqui, cai 12%. Então alguém está mentindo, hoje nós temos o S&P começando a cair e o DXY quase renovando máxima, tá? Então eu vejo que a simetria está para baixo, tá? Vendedora aí para o índice S&P, talvez a volta agora da liquidez normal, né, pós-verão norte-americano com o fim do mês de agosto, a gente tem aí um setembro um pouco desafiador, também a depender da reunião do Jackson Hole, a depender também de dados, né, de inflação e crescimento, mas é um momento onde DXY empina para cima novamente, tá? A gente consegue enxergar isso aqui no gráfico de linha, e o S&P embica para baixo, ou seja, tá, a correlação começa a retornar à normalidade, ruim para os ativos de risco, principalmente na terra do Tio Sam, tá? Que teve aí desde junho, né, essa alta expressiva. Esse é o gráfico agora do S&P, tá? Uma alta expressiva. E quando eu falo de renovar a mínima, todo o movimento de 2022, pessoal, foi protagonizado por um dólar se fortalecendo, DXY. E nós tivemos aqui praticamente, tá, 3 ou 2 pernadas de baixa. Em vermelho eu estou desenhando para vocês. Esse DXY renovando máxima gera um fluxo para mim igual, mais um vermelho para baixo, e esse vermelho tá por pouco aqui nesse exato momento, de acordo com a máxima feita de semana passada, tá por pouco aqui renovando mínima, tá indo para 3.600 aqui. Então vou acompanhar muito esse fluxo em vermelho, a tendência atual, tá, do S&P é de alta, então as faixas amarelas aqui são todas suportes, depois que a gente invadiu aqui o 4.100, tá, e já praticamente vai abrir mercado lá com o futuro negociando abaixo, eu tiro o VWAP de 4.100, 4.200 como suporte, porque estamos invadindo nos futuros, tá, e coloco só como suporte essas regiões em amarelo, tá, o VWAP azul é o VWAP comprador, 3.970. Então é importante que o S&P não perca os 3.900, pessoal, porque caso perca e o DXY rompa a máxima, tá, vá lá para 110, por exemplo, eu tenho bons argumentos, pelo menos a minha tese é de que o S&P vai renovar mínimas e, diga-se de passagem, o Fed vai adorar, porque eles querem apertar as condições financeiras. Nesse momento deu uma afrouxada, tá, com as bolsas subindo pra caramba como subiram. Então, cuidado, vocês aí na terra do Tio Sam, a volatilidade os aguarda. De fato, nós estamos falando no momento em que o pré-mercado americano sugere uma queda média de 1,15%, 1,20%, 1,25% para Dow Jones, S&P, Nasdaq futuros. É um dia que vai ou tende a chacoalhar a cadeira de quem está comprado. Meu caro Bruno Mazzoni, vamos passear pelas commodities, minério de ferro, petróleo, o minério de ferro, que tem um terreno e tanto na China,
deve ter respondido também a essa perspectiva do corte nas taxas prime de 1 e de 5 anos, os chineses num caminho oposto ao que outros países têm endossado para tentar chacoalhar e estimular a economia. Léo, vamos lá. Para quem acompanha, pelo menos os comunicados da China, tá? Não é de hoje que eles vêm comunicando, tá, estímulos e de fato fazendo estímulos. Eles saíram de uma política monetária e fiscal neutra lá em outubro, novembro do ano passado, 2021, e começaram a estimular a economia de fato, ser expansionista, né? Contramão do mundo. Tá? Mas durante o segundo trimestre desse ano aqui, pós esses estímulos, esses anúncios, todas as fotos, os dados de alta rotatividade econômicos do mercado chinês, da economia chinesa, perdão, e principalmente do mercado de construção civil e imobiliário, que é 25% ali do PIB, todos os dados foram péssimos. Então, o movimento que o minério de ferro faz hoje, para mim, eu vou dar um zoom para vocês aqui, tá? Esse movimento aqui que o minério de ferro faz, mesmo após anúncio de corte de taxa de juros, que seria propositivo ali para o preço do ativo ir para cima, né? É um movimento do tipo, eu não acredito mais na lábia, né? Vocês vão ter que começar a apresentar agora dados importantes, dados bons econômicos, e não mais só o estímulo. Tá? Eu estava lendo aqui, antes de entrar no ar com vocês, que Hong Kong bate recorde de novos contágios da Covid. Então a gente tem mais um foco de Covid, talvez esteja balanceando aí para neutralidade. O minério de ferro hoje, Léo, em tese, seria um dia positivo, mas ele acorda, ou passa a madrugada, melhor dizendo, tá? Sem direção. Na verdade, até para baixo. Mais para baixo aqui, com maior cauda superior aqui de venda do que de compra. Nessas regiões, entre 94 e 108, é onde eu espero que o minério vá dormir, tá? Para o mês, e quem sabe, né, a gente tem uma estabilidade aí até o final do ano. Mas eu trago para vocês, caso não só a lábia chinesa, mas dados econômicos comecem a melhorar, o minério tem potencial até os 133, 138. Então a Vale ali de 61 até os 74, por ali, deve performar até o final do ano. Assim, eu tenho as projeções na station do TC, tem vídeos da Vale lá para vocês, pessoal. No petróleo, é um movimento oposto, e até o movimento oposto que eu digo em relação ao mau humor do mundo, né? Enquanto as commodities metálicas apanham, aqui no Brasil a gente tem o setor de petróleo resiliente e também, ainda bem, aqui gerando uma certa credibilidade, segurando ali nos 91,11, nos 88,94. Se vier, pessoal, para mim é suporte, e o petróleo não tem, na minha opinião, nenhum cenário para romper os 88. Tá? Então, nesse momento, como ele está mais próximo do 91, mais próximo do 88, é o melhor momento para se acumular, para se olhar ali para as empresas e ver se tem algum tipo de... A empresa que não subiu ainda, se tem algum tipo de upside, seja aqui ou lá fora, porque o petróleo deve estabilizar com mínima até o final do ano em 88, 91, ou seja, muito próximo dos preços atuais, e máxima ali em 111. Então a máxima está muito mais distante do preço atual. Passando rapidinho, Léo, pelo gráfico da Petrobras. Petrobras, como ela respeitou aqueles alvos, não sei se sexta-feira acabou ajudando a minha futurologia aqui, Petrobras tende a estabilizar, assim como boa parte das ações do setor. Talvez a 3R Petróleo ali seja um patinho diferente, mas eu tenho para a Petrobras ali entre 33 e 28 uma região de estabilização, inclusive, né, quando a gente se aproxima aí das eleições. Léo. Tá certo, Brunão. Minério de ferro, petróleo e Petrobras contemplados nesse último giro. Então agora é hora de calibrar as expectativas, Brunão. Vamos falar de Dolfut, de Indifut. Em 4 minutos tem mercado de futuros pra galera curtir aqui no Expresso da Manhã. Vamos lá, Léo. Eu tô com o gráfico do dólar. Só antes eu vou passar uma fotografia aqui da nossa curva de juros. Então a curva de juros que não impacta o nosso câmbio nesse momento, tá? Mas pode vir a impactar caso ela suba demais, tá? Por algum risco fiscal, a gente vai ficar de olho que não tem mais, então será risco internacional, mas por hora a curva de juros deve estabilizar. Pessoal, então eu só queria trazer essa foto, tá? Que por enquanto tudo convergindo ali para perda de volatilidade, e é a minha tese para esse final de ano, tá? As condições macroeconômicas, por exemplo, que fazem e que fizeram muito preço e que ainda fazem, né, esse ano, commodities, juro, inflação e câmbio, tá? Essas 4 condições macroeconômicas que geraram bons trades, eu acho que elas vão todas murchar para esse fim de ano, assim espero. A gente vai ficar mais conectado com política, tanto para o Congresso americano quanto para nós aqui no Brasil. O nosso dólar, tá? Ele pode
se manter e deve se manter, pessoal, com um viés mais comprador do que vendedor, mas vocês viram, o DXY está rompendo o máximo e o nosso dólar não consegue nem romper máxima da semana anterior. Então a gente não tem muito que olhar para o DXY, não tem que ficar assustado com o ganho de força do dólar no internacional, porque é relativo ao euro, né, que está lá com uma dificuldade muito grande, relativo ao Japão, ao Yen, que está com uma política expansionista, então enfraquece a moeda. O nosso real não, tem tudo aqui para se manter, pessoal, entre os 5,110 e eu vou colocar ainda aqui o 5,267, o 5,276. O vermelho aqui é o vilão dos comprados, a gente vem trazendo isso para vocês, que é o VWAP vendedor. Tomara que a gente realmente se mantenha, tá, entre as linhas amarelas aqui por mais tempo, quem sabe por esse contrato entre 5,110 mínima, 5,276 máxima, tá? Os outros pontinhos vocês têm. O relatório não tem o cenário base aqui para o 5,341, 5,325, tá? No máximo 5,276 para hoje. E a mínima continua sendo o 5,110, que também tem o VWAPzinho aqui, comprador. Esse é o dólar, Léo. Tá certo. Dólar, então, passado a limpo. E a gente vê o grande intervalo, o grande range entre 5,11 e 5,27. Nas palavras do Bruno, lembrar que a moeda americana foi cochilar nos R$ 5,188 na última sexta-feira. Indifute, meu caro Brunão. Vamos lá. Condições macroeconômicas eu posso engordar e colocar também o Indifute. Muito difícil o índice futuro ele lateralizar, ele não conhece essa tendência, né? Mas enfim, também está com o VWAP vendedor, a linha vermelha aqui, em 114.775 e os compradores estão ali no 111.250, no 112.000, ali 111.960. Então, pessoal, acredito que será uma semana morna, assim espero, pelo menos até o momento é isso que eu tô aguardando. Agora, o índice futuro, ele pode ter algum tipo de solavanco, principalmente para o lado de commodities, tá? Então, tomem cuidado, que talvez seja ali o principal, o fiel da balança. Bancos, para mim, continuam segurando o índice. Então, mesmo que Vale caia hoje, por exemplo, não seja um dia muito interessante para Vale, a Petrobras pode dar uma segurada, os bancos também dão uma segurada. Então, os pontinhos para o índice, creio que ele acorde estável em relação ao fechamento da semana passada. O destino para baixo, mais cruel aqui para os vendidos, é o 111,250. Volta-se ao mesmo ponto do Natal do ano passado, pessoal. Então, assim, caranguejo para caramba, estamos na bolsa. A gente não está em tendência, a gente tem que saber disso, mas para o intraday, o índice é bem volátil. Então, vou colocar aqui 111,960, tá? 111,250, 111,120, 111.000, 111.025 ali, tá? Os pontos de suporte. Para cima, se a gente abrir acima, tá? Ou romper durante o pregão, o seu gráfico que você mais gosta, é de 15 minutos, 60 minutos, romper e fechar acima do 113,225, o mesmo é suporte e não resistência. E aí a primeira parada é o 113,840, mas a mais importante acaba ficando aqui próximo do VWAP, 114,415. E o máximo que eu tenho por dia aqui, se a gente tiver um dia de virada dos mercados de super alta, que não é o viés, 115,425. Acho que o mercado americano tende a ter muito mais volatilidade, o S&P, do que nós, pessoal. Por quê? Porque as commodities estão laterais, tá? Os bancões aqui são fortes e resilientes. A gente deve ter a nossa bolsa, o índice abre, tá? Aqui próximo do 111,960. Então, o mesmo abriu no VWAP dos compradores, então o mesmo é suporte, 111,250 também. Tá? A gente deve ter o Brasil e os emergentes até sofrendo menos que os Estados Unidos, assim espero, tá? Porque se a queda que eu tô projetando lá vem para nós, pessoal, putz, aí a gente tem bastante chão para baixo, Pode colocar chão para baixo, porque de fato a volatilidade sugerida pelo pré-mercado americano e mesmo vista em outras bolsas globais, as asiáticas, a Europa também com forte viés de baixa, sugere um dia mais emocionante mesmo para quem tá comprado. Quem tá vendido tá só com a faca e o queijo na mão, esperando a conversão da tese. Brunão, obrigado, a gente volta a conversar dentro do mercado à vista na faixa das 10h30, até mais tarde. Léo, até daqui a pouco. Até. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni ao vivo conosco. Alô, Brunão, bem-vindo de volta. Galera quer saber sobre Vale 3. O que é que o gráfico tá dizendo por aí, Brunão? Fala, Léo. Estou eu de volta aqui brigando com o Bill Gates, atualizações do Windows aqui, que perdoem o atraso, mas a minha webcam não queria simplesmente pegar. Vale 3, vamos lá. Me impressiona essa queda do petróleo. Eu tô com o petróleo aqui no gráfico, mas eu coloco o Vale 3 para vocês.
Depois vamos saber bem, mais do pessoal. petróleo, hein, Brunão? Beleza. Podemos olhar para o petróleo, que o mesmo cenário que eu tenho para o petróleo acaba valendo para as commodities agrícolas e também para o minério de ferro, pessoal. Então, como eu acho que vai arrefecer a volatilidade, tá? E o Ibovespa subiu nos últimos dias, eu vou tentar trazer para vocês as faixas de preço. Tá? Essa semana aqui eu falo que é morna, porque os preços das commodities podem até cair um pouquinho, além das mínimas feitas semana passada, no mês passado, mas não muito. Tá? E eles devem ficar oscilando de maneira lateral. Então a Vale está no meio do caminho. Qual que é a variação que a Vale vai ter para mim até dezembro? Assim eu espero acertar. Mínima em 61,78, 61,42, meio do caminho 66, 66,89, 66,52 e máxima 71,95. Então a Vale, pessoal, hoje está no meio do caminho. É exatamente essa volatilidade zigue-zague, sem ter com um leve viés altista recentemente, mas se romper a mínima feita mês passado, semana passada, não considero um grande movimento de queda. Pelo contrário, chega no 61 aqui e pode rapidinho voltar no 66 e talvez até chegar no 71,95. Então eu trabalharia com um trade de volatilidade, não espero que Vale ou Petrobras tenha tendência de baixa ou de alta. Simplesmente uma acumulação dos preços atuais. O minério de ferro e o petróleo estão com preços parecidos, né? O minério de ferro hoje, nesse momento que eu falo com vocês, é que ele está na faixa dos $101, tá? O petróleo que tem uma volatilidade mais forte, pessoal. Mas eu começaria a traçar, tá, um cenário base, então não saindo dessa faixa de preço, perdendo volatilidade e depois do terceiro tri do resultado ali com um belo dividendo, pode ter um ajuste ali de preços, mas Vale, principalmente Vale, deve ter aí ou política de dividendos sendo interessante, fazendo com que os preços corram até a data base, corram para cima, né? Ou recompra de ações, Léo. Tá certo. Brunão, deixa eu te dar o gancho então para você falar sobre petróleo, porque é a commodity que de longe mais chama a atenção nesta segunda-feira. Uma queda que está chacoalhando, chegou a chacoalhar até mais os papéis da Petrobras. A gente vê agora Petri 3 e Petri 4 numa dinâmica queda média de 1,6%. Petri 4 que chegou a cair mais de 3%, foi devolvida a leilão. Enfim, traz um pouquinho do curso do petróleo, você já antecipou que está te chamando bastante a atenção. Sim, é que a volatilidade do petróleo, pessoal, intraday, aqui está o gráfico do petróleo, estou carregando ali para vocês, a volatilidade é forte, né? Se você olhar aqui 2,77% de queda, isso facilita lá o nosso alvo da Petrobras se manter nos 33, e o caminho, acho que natural dela é dos 28, então o petróleo invadindo essa mínima, assim como o minério de ferro tem parada, na minha opinião, ali nos 94, ali nos 88, 95, o petróleo tem nos 91. Então, por mais que a headline hoje no intraday seja um dia direcional de queda, tá? E isso vem se provando pela volatilidade para baixo do ativo, eu não vejo ele ir além dos 88,94. Vai me surpreender se o petróleo amanhã, quarta, quinta, se romper esses 91 aqui da semana passada, romper e andar para além dos 88, dos 87 ali. Tá bom, pessoal? Então, tomem cuidado. O movimento que eu mais tenho como base é que ele fique até rompa para baixo aqui, mas pare de cair assim como foi aqui, assim como foi acolá, tá? E comece a lateralizar entre 88, 102, 104, podendo ir até os 111. Então, para as commodities, assim como eu espero que o câmbio, tá? E também os juros e inflação percam grande volatilidade direcional, para cima ou para baixo. Elas fiquem agora laterais. Pessoal, é um chute bem difícil de ser feito, mas eu não estaria vendedor no setor de petróleo direcional para mais dias. Hoje, intradiário, é um dia que chacoalha, é um dia de realização, tá? Mas eu não teria isso para a semana inteira, por exemplo, Léo. Boa, nós temos 10h52. Brunão, galera tá querendo te ouvir também sobre a MER3, Americanas, que continua se destacando como principal ponto positivo. 16,88% de ganho, 15,24%. Nós temos dois tipos de pergunta relacionados à MER3. Um tipo que quer abordar se vale a pena já entrar vendido, entendendo que houve uma bela esticada e daqui para baixo a MER3 vai perder o fôlego comprador. E uma segunda pergunta que é a da tendência oposta. Se ainda dá tempo de tentar surfar algum viés de alta em cima dos papéis. E aí, Brunão? Poxa vida, vamos lá. Se o perfil for belisco, né, igual o Gui faz muito bem, dá para surfar ainda um pouquinho de alta, não muito. Né? Eu tenho alvos aqui, um já tocou, tem um engenheiro de obra pronta na semana passada, antes da troca de CEO aí, que é o que está trazendo essa volúpia de alta, então não é o fundamento da companhia presente,
o potencial que ela vai ter com um novo cérebro lá dentro, pessoal. Então, ela que fechou parceria com o Google Cloud semana passada para um produto ou serviço que ainda vai ser criado, não disse que serviço que produto que pode vir a ser, tá? E agora trocou o seu CEO, trouxe essa volatilidade alta. Então, 15,95 de novo, 16,42 seriam ali o fim do caminho, tá? Porque caso ela rompa, e não é cenário base meu romper, tá? Ela vai direto aqui para os 21,83. Vou até colocar um intermediário para vocês aqui, não é cenário, não é o que eu imagino, tá? 18,7, tá? E depois 21,83. Olha, você apostar no Icon de maneira geral, não só para a Amer, você tem que apostar que as altas vão estar muito condicionadas, não aos fundamentos da companhia, mas sim que o BC não vai mais subir juros, tá? Vai só fazer a manutenção, e que os dados de venda do varejo, confiança do consumidor, confiança do empresário vão só ser positivos até o final do ano. Se você assim imagina, e é uma tese que, ok, tá? Estão projetando aí 2,5%, 2% de crescimento para o Brasil no ano, já é melhor do que no começo, estão revisando o PIB para cima. Então isso ajuda, tá, o setor, além dos juros não andarem mais para cima. Você até pode imaginar, mas saiba, né, a Amer, por alguma opinião aí mais fundamentalista, dentro do setor é a que mais sofre. Tá? É a mais volátil, é a que mais sofre, é a que mais cai ainda. Tá? A Magalu se recuperou um pouquinho, Via se recuperou um pouquinho, e o Mercado Livre se recuperou até razoavelmente bastante. Então a Amer tem a maior oportunidade, o maior risco. Eu tenho os pedágios aqui para baixo, tá? Que são pontos, inclusive, do impeachment da Dilma. Tá? Então a Amer voltaria. Lógico que teve a mudança de governança e tudo mais, mas aos 11,33, 10,76, 10,57, 9,23, 9,1 são as mínimas de 2016, pessoal. Então não é brincadeira você apostar nessa companhia. Ela devolveu tudo aí dos últimos 4, 5 anos. Então não é da noite para o dia que ela vai inverter tendência. Por isso que eu coloco esses pedágios aqui para vocês no 15,95, 16,42 e a máximo 18,7 aqui. Tá? Agora, vender... para vender o Icon, eu não venderia nenhuma companhia de consumo e varejo. O que eu faria aqui são dois perfis que eu teria para o setor como um todo, para todas elas. Ou acumulação para o longo prazo, como holder, né, aquele investidor de valor, ou holder, tá, para o longo prazo, porque a curva de juros já não abre mais, ou não faria nada. Tem outros setores, como por exemplo de utilidade pública, eu sou mais vendedor, porque nós temos o CDI continuando muito alto e a inflação caindo. As empresas têm os reajustes pela inflação, os reajustes vão diminuir e o CDI vai continuar muito alto, as dívidas tendem a aumentar. Então eu estou mais para o setor de utilidade pública vendedor. O setor do Icon já caiu 80%, 90%. Olha, você tem que estar apostando ali numa merreca e bem no final da linha das quedas, Léo. Então, tá manutenção certo. Ou compra, né? Muito bem. Bruno Mazzoni com a gente falando aí de que valioso esse racional, hein? Relação a Americanas, dependendo do timing em que você está olhando para a Amer 3. São 10h56. Nós temos um destaque final do Guilherme Cunha aqui. E aí, Gui, você se despede encomendando para o nosso Bruno Mazzoni mais algum ticker aí para ele dar uma olhada no gráfico, Guilherme Cunha. É isso, Brunão! Bom dia! Perdeu o churrasco. E cabe lembrar ainda, Léo, que a Juliette Freire é embaixadora da Lojas Americanas, o que dá um gás para os comprados aí na Bolsa de Valores. Força, Juliette! Só falta você aqui na TC Rádio e no podcast com o De Frente com o Gui. Vamos lá, Brunão! Dê uma olhada para nós em Elet 3, tô vendido e tá chegando no meu preço, hein? Até onde eu vou ganhar dinheiro vendido em Elet? Estou ousado esse ano. Tremendo com vontade de fazer alguma coisa em mercado de futuros. Chama em Elet. Sensacional. Oh, que bom que está vendido, Gui. Eu provavelmente vai entrar vendido em Equatorial, está vendido em Eletrobras. Eletrobras é um bichinho bem difícil porque temos eleições, ela está ainda, querendo ou não, indiretamente conectada ainda. Até onde você pode estar vendido na Eletrobras? Deixa eu colocar pelo menos até aqui os 45,66. Pivôzinho de alta aqui, 44,95. Pois bem, então eu teria que até onde você pode estar vendendo a Eletrobras até 45,66, 44,95. Seria ali uma boa realização para você. Não sei qual é o seu ponto, tá, de entrada. E ela pode voltar aqui dentro da máxima atual, que deve ser o seu stop, pode voltar até os 49,19. Passou dos 49,19 ali, fica azedo, porque ela também
tem alvo, vamos supor aí que o Bolsonaro comece a chegar muito próximo do Lula, aquela coisa mais pró-mercado, tá? Uns 50, 65, 52,8. Eu, pro setor como um todo, Gui, tô estilo você, acho que você tá na Eletro muito mais por causa de volatilidade, né? Mas o setor de utilidade pública, para mim, ele pela primeira vez em, sei lá, 2, 3 anos, ele já não é muito atraente, porque ele disputa dinheiro com o CDI continuando alto, inflação caindo, é ruim para o setor, uma dádiva para os bancos. Então, estou mais para o long para os bancos e vendedor aí para o setor de utilidade pública. Muito obrigado, viu, Brunão? Toda vez que você profetiza ao vivo aqui, eu ganho dinheiro. Você é o cara, tamo junto. Boa semana pra todos nós. Esse é o Guilherme Cunha ao vivo aqui. Gui, tamo junto, parceiro. Até amanhã. Abração Valeu, pra Brasil. você. Valeu, Brunão. A todos, se protejam, hein? Esse é o Gui. 10h59. Esse cachecol. É cachecol, Brunão? Ó, tá bonito esse cachecol. É nada. Pegadinha. Caí. Caí. Achava que era cachecol. Não é cachecol, não. É a camisa. O Diego Kerber, que gosta muito de cachecol também, vai trazer uma pergunta pra você, Bruno. Diga lá. Cachecol é super estiloso, né, Léo? Desculpa, Diego. Eu tenho que pagar antes o urgente do painel Uber Pro, Brunão. Você chegou a antecipar um pouquinho do que ia pintar, acabou de pintar. Atenção para a informação. Brent Futuro acelera a queda para 3,92% e perde o patamar dos $93 o barril, o que me obriga a cruzar essa informação com a cotação de Petrobras. Petri 3 caindo 1,7% a 34,71, Petri 4 caindo 2%. Acentuou o viés de baixa, agora em R$ 31,10. As Junior Oils, como respondem a esse fato, hein, Diego Kerber? Neste momento, todas caindo, 3R Petroleum acelerando aí o viés de queda, 3,22% de recuo agora, R$ 33,71 é o preço dos papéis RRRP3. RECV3, que é Petro Recôncavo, recuando 1,75% agora, R$ 23,63. É a melhor dentre as Junior Oils, viu, Léo? Porque PetroRio agora está recuando próximo de 3% também. 2,80% de recuo agora para Prio 3, R$ 23,30 neste momento, Léo. Tá certo, Diego. Aproveita e emenda, então. O destaque final do Bruno Mazzoni será sobre qual papel? Porque tem um ouvinte nosso perguntando, o Antônio Vieira, perguntando sobre a relação euro-dólar, ô Bruno, porque durante a madrugada de hoje chegou a perder a paridade, né? O euro ficou em 99 centavos de dólar. Boa. Quem pergunta, desculpe o nome de quem foi a pergunta? Foi o Antônio Vieira. O Antônio é trader do euro-dólar ou ele quer saber só a expectativa aí de Ele tá perguntando só. Ele pergunta pro Bruno, por favor, sobre euro-dólar. Então tá aí. Não deu muita especificação. Vou puxar. Boa, bom pra nós. Deixa eu puxar aqui o euro-dólar e também, se der tempo, eu puxo o próprio DXY. Tá? Então, o euro-dólar, pra mim, a visão é de queda. Tá? Não tem nenhum argumento hoje. Se tem um continente que está todo mundo vendido, né? Todos os grandes hedge funds norte-americanos, por exemplo, estão vendidaços em Europa por causa do conflito geopolítico por lá e porque é um continente que importa energia. Então, todos que importam energia estão com problemas bem grandes hoje, porque nós temos aí não só na atualidade esse problema de inflação, mas um conflito geopolítico e uma nova tendência pode emergir de 2022. A gente perdeu um pouquinho da globalização e começar a ter problemas aí em preços diferentes e por muito tempo salgados. Então, a paridade euro-dólar tende a ficar em baixa até que nós tenhamos uma nova ou política milagrosa monetária fiscal do Banco Central Europeu, que é difícil, tá? Muito difícil. Ali pode, no curtíssimo prazo, ajudar um pouquinho a Itália, mas nessas condições não vejo isso como sustentável. Então, o DXY subir, tá? Isso significa que o euro vai sofrer, tá? Então, se você está posicionado em EURP 11, por exemplo, algum ETF na Europa, é ainda um cenário bem difícil e só tende a ficar pior nesse curto prazo porque começa o inverno por lá, tá? Então, a gente vai começar a CNN, todos os broadcasts, os jornais vão pisar bastante nessa tese energética europeia, tá? Porque vai começar a temporada de inverno. Então, se o gás já estava caro e estava sendo usado de maneira um racionamento ali, vamos assim dizer, agora só tende a aumentar esse racionamento se não houver nenhum tipo de pacificação ou de acordo entre Rússia e o bloco europeu como um todo. Tá? Então, alguém tem que ceder, não tem cara que alguém vai ceder, euro-dólar então para baixo e o DXY infelizmente para cima.
Tá? Se vocês estão olhando hoje commodities apanhando, muito daquilo, muito é o dólar forte. Então o mundo hoje, o dinheiro gordo e o dinheiro inteligente ou esperto hoje vai para o dólar, não vai para o euro, não vai para a China, não vai para ações e tampouco commodities. Tem um ganhador hoje, nem curva de juros, é DXY. Para vocês enxergarem ou tentarem ter alguma esperança com o euro, pessoal, a gente precisa do Biden, ou precisa diplomaticamente, ou de maneira de política fiscal norte-americana, precisa de uma solução pró-Europa. Tá? E me parece que os Estados Unidos está preocupado com o próprio umbigo agora, tá? Não vai ter nenhuma grande solução, então dólar forte no curtíssimo prazo e tende a ficar forte durante esse inverno, tá? E o euro para baixo, lateral para baixo, até que a gente tenha uma solução entre Rússia e Ucrânia. É ruim, tá? O euro perdendo paridade, pessoal, quebra 2 décadas quase aí de União Europeia estável. E esse momento essa política que nós temos hoje quebra também todo um ciclo deflacionário. Tá? Nós não temos China crescendo o suficiente, a produtividade, para manter a inflação baixa, muito pelo contrário, lá tem problemas, gargalos, seja por Covid ou seja pela crise imobiliária na construção civil. Então a inflação tende a se manter forte e relações sendo cortadas, né? Definidas aí em 2 grandes blocos, Rússia, China e o Ocidente. Então, péssimas notícias para o euro, infelizmente. Realmente. Agora, Brunão, para você se despedir aqui no ritmo da Copa do Catar 2022, tem pergunta para você nessa direção. Palestrino, sabemos que você é. Quero saber se você investe em álbum de figurinha. Fala aí, Diego. Pois é, o Enes Neto perguntando, álbum da Copa, long ou short? Trader ou velho investing? Tá cara a brincadeira, viu, Brunão? Como assim? Álbum da Copa? Putz, deve estar super inflacionado, né? Tá muito, tá muito. Pra você ter uma noção. Ó, vou te falar, o pacotinho de figurinhas vem 5, tá R$4. Eu tava fazendo um cálculo aqui bobo, pra você completar o álbum, considerando que nenhuma figurinha se repita, você vai gastar uns 600, 650, R$700, tá nesse intervalo. Ou seja, tá salgada a brincadeira, hein, Brunão? Já foi mais leve, já foi mais light. Pô, vamos lá, eu já gostei muito de futebol. Eu fui jogador de basquete, né? Mas eu sempre gostei muito de futebol. Há uma década atrás, quando o meu palestra só tomava vareio e caía, eu era muito mais viciado em futebol do que eu sou hoje. Hoje eu tô mais gourmet, mas perguntando aí em roda de amigos, a gente tem chance, né, Léo? A gente tem chance esse ano. Então, acho que vale a pena. Acho que é long no álbum da Copa. Boa. Vamos lá, né? Gabriel Jesus fazendo gol pra caramba no Arsenal. A gente tem certo um... Tem esperança. Não, e o Pedro, Bruno, o Pedro pelo Flamengo, estão especulando aí, Pedro seleção, engrenou de vez, enfim. Palmeiras, né? Exatamente. Mas é aquela história, antes da Copa do Mundo, amigo, tem eleições, haja a cotação até lá. Brunão, receba o nosso abraço, hein? Um abraço em você, até amanhã. Até amanhã, né? Aliás, hoje tem Bolsonaro no JN. Na Globo, né? Puta, hoje é pipoca, hein? Pipoca, vamos assistir, vai ser divertido. Hein? Ó a nossa pipoca, como é que vai ser hoje. Valeu, Brunão, um abraço pra você, tamo junto. Bom dia pra vocês, bom início de semana.